Olá pessoal, aqui é a Anne Dias e vamos para mais um vídeo nesse canal do YouTube que explica o Brasil além das narrativas. E hoje é um dia histórico, pessoal, com certeza vai estar ali nos livros de história das próximas gerações o que está acontecendo no dia de hoje, que é algo gravíssimo. Pela primeira vez na história, a gente tem um ex-presidente sendo julgado e muito possivelmente condenado por crime de tentativa de golpe de Estado pelo Supremo Tribunal Federal. E é sobre isso que a gente vai falar. Então, nesse vídeo eu vou te explicar quais os crimes que o Bolsonaro está sendo condenado, né? Todos os crimes, quem está sendo julgado junto com ele no dia de hoje, quem está julgando o Bolsonaro e mais alguns fatores e elementos que você só encontra por aqui, porque se você vê a imprensa tradicional, ela não vai te contar tudo o que está acontecendo de fato no Brasil, mas aqui a gente trabalha com a verdade, então eu vou te contar. Então fica aqui comigo que vai valer a pena. Então, pessoal, hoje, dia 2 de setembro, por volta das 9 da manhã, se inicia o julgamento. Então, está acontecendo agora mesmo. O Alexandre de Moraes já deve estar lendo ali o relatório inicial para dar início a esse julgamento. E vamos ao que interessa, né? Porque se tem julgamento, tem que ter crime. Quais são os crimes que Bolsonaro está sendo condenado? Eu vou colocar aqui na tela, vou pedir licença até para o Vinícius Macia, que é o produtor do programa Café com Gazeta, o programa que eu participo todos os dias. Ele fez um card ali explicativo sobre os crimes que o Bolsonaro está sendo condenado. Eu vou pegar aqui o card para exemplificar para vocês. Inclusive, eu estava agora no programa Café com Gazeta, vim aqui para casa, saí dos estúdios da Gazeta para gravar esse vídeo especial para você, mas o programa segue acontecendo ali com os outros comentaristas, porque é um tema extremamente importante, então o programa está cobrindo tudo. Mas vamos aos crimes. Então vamos começar com os crimes mais graves, que é tentativa de golpe de Estado. Ali você consegue ver o card vermelho, que diz ali que pena é até 12 anos de cadeia, assim como o card laranja, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Então, eu vou ler para vocês o que diz o Código Penal. E uma curiosidade também é que esses crimes, eles foram sancionados durante o governo Bolsonaro, ou seja, ninguém nunca foi julgado por esses crimes. São crimes que foram alterados, a legislação foi alterada e a legislação é nova. Isso significa que não tem jurisprudência. O que é jurisprudência? Jurisprudência é quando há situações semelhantes que já aconteceram no passado e já foram julgadas no passado. Então a gente tem como parâmetro a interpretação da lei de outros juízes para chegar ali numa decisão justa, né? Isso acontece em todos os casos do direito, só que nesse caso não tem jurisprudência, então vai ficar a critério da corte definir e trazer sua primeira interpretação sobre esses crimes que são extremamente graves, o que já nos liga um alerta sobre essa situação. Mas vou ler então o que diz a lei sobre esses dois dos principais crimes que o Bolsonaro está sendo julgado. Vamos ao 359L do Código Penal, que diz o seguinte: é a tentativa de abolição. Tentar abolir mediante violência ou grave ameaça o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. E o segundo, é o 359M, diz que tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Esses são os crimes. E qual é o problema? Eu falei ali sobre violência ou grave ameaça. Onde houve violência ou grave ameaça por parte do Bolsonaro. A gente sabe que houve violência no dia 8 de janeiro, quebraram instrumentos públicos, invadiram. Só que não há provas que coloquem o Bolsonaro como líder dessa manifestação. Não há provas. Inclusive, a principal prova que o STF tem é a delação premiada do Mauro Cid, que disse que não tem elo entre o Bolsonaro e os manifestantes do dia 8 de janeiro. Ou seja, ele está sendo condenado por crimes que está muito difícil de colocar ele nesses crimes, já que precisa ter violência e grave ameaça. E a gente não consegue ter de uma maneira clara qual é essa violência e clara ameaça. Então vamos para os outros crimes. Ali a gente tem ali no card maior a participação em organização criminosa armada. E aí eu volto a perguntar, aonde estão as armas? Existe uma organização armada sem armas? Talvez exista, e o Alexandre de Moraes vai nos contar hoje sobre isso. Mas aí a gente já vê mais uma problemática. E aí, por fim, a gente vê ali os dois crimes que estão em azul, que é crime de dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. Vamos lembrar, Bolsonaro estava nos Estados Unidos no dia 8 de janeiro de 2023, que foi o dia em que os manifestantes invadiram ali parte do Congresso Nacional. E se ele estava nos Estados Unidos e se não há comprovação que ele liderou essa manifestação, como ele pode estar sendo condenado por esses crimes? E vou dizer mais. Aqueles manifestantes que quebraram e, de fato, vandalizaram o patrimônio público, eles não estão sendo condenados, porque as imagens sumiram. E aquelas pessoas que você sabe que estão na cadeia, não são as pessoas que quebraram, são as pessoas que estavam na manifestação, algumas nem estavam, tá? Mas estavam na manifestação de maneira pacífica. Inclusive, nós já entrevistamos algumas dessas pessoas no Café com Gazeta, o programa que eu trabalho, e os relatos são sempre muito similares, não era uma questão organizada, elas foram de maneira pacífica, foram com a bandeira do Brasil, com a Bíblia debaixo do braço, e algumas pessoas invadiram e quebraram tudo. Essas pessoas não estão sendo condenadas. E quem estava na responsabilidade disso era o ministro
da Justiça e da Segurança Pública. Quem era esse ministro? Flávio Dino. Flávio Dino, que hoje é ministro do STF, desapareceu com as imagens. Pelo menos ele tinha a responsabilidade de cuidar dessas imagens. Então, assim, esses são os crimes, tá? Só pra gente começar essa análise. E aí, vocês façam as reflexões sobre isso que está acontecendo. Quem são, então, as pessoas que estão sendo julgadas e muito provavelmente condenadas junto com o Bolsonaro? Então temos Alexandre Ramagem, que é ex-diretor da ABIN, que é a Agência Brasileira de Inteligência e também atual deputado federal. E eu vou fazer um parênteses aqui muito importante. O STF, ele julga processos de pessoas que têm o foro privilegiado. Quem tem foro privilegiado? São os parlamentares, deputados federais e senadores, ministros e presidente da República. No caso do núcleo crucial, apenas é parlamentar, que é Alexandre Ramagem. Então a gente já começa por aí. Por que o STF está julgando um processo com pessoas que não têm foro privilegiado? Fica o questionamento. Mas ok, Alexandre Ramagem tem foro privilegiado. Ele tem o foro privilegiado e, inclusive, de acordo com um livrinho chamado Constituição Federal, artigo 53, o parlamento tem o poder de suspender processos contra algum parlamentar, desde que seja feito um pedido pelo partido desse parlamentar e votado em plenário. E isso aconteceu com Alexandre Ramagem. O PL pediu a suspensão, pediu para que o plenário votasse, o plenário votou e suspendeu o processo contra o parlamentar. A Constituição não diz que o STF pode revisar essa decisão, mas o STF do Brasil revisou e decidiu dar andamento mesmo assim para o processo do Alexandre Ramagem, indo contra uma votação tomada por maioria do parlamento, o parlamento esse que recebe votos de pessoas como eu, como você, pessoas comuns que elegeram os parlamentares, e aí vem o STF, uma canetada e derrubou essa suspensão. Então era esse o parênteses que eu queria fazer sobre o Alexandre Ramagem. E quem mais está junto com Jair Bolsonaro e Alexandre Ramagem, sendo julgado no dia de hoje? A gente tem, então, Almir Garnier, que é ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, que é ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional. A gente tem também o Mauro Cid, pessoal. Mauro Cid, vocês já ouviram falar, né? O Mauro Cid é ex-ajudante de ordem da Presidência da República e também é o delator premiado. Isso significa que o Mauro Cid, ele optou por assinar um termo de delação premiada. Ou seja, ele iria entregar os coleguinhas, né? Ia falar, realmente houve tentativa de golpe de Estado e eu vou contar pra vocês tudo o que eu sei e pra comprovar que houve tentativa de golpe de Estado. Por isso que é a prova mais valiosa do STF, que é alguém de dentro falando, vou fazer essa delação. Mas por que ele fez, né? Uma delação premiada significa que ele vai ter vantagens depois quando ele receber a pena dele. E é por isso que ele assina. E a gente tá falando de uma delação cheia de inconsistências, pessoal. Houve muita inconsistência nessa delação, inclusive ela não podia mais nem servir como prova. Porque quando ele assina o termo de delação premiada, ele assume o compromisso de não falar sobre a delação premiada com ninguém. Não podia usar rede social, não podia fazer nada. Só que ele usou, tem vazamento de provas de que mostram ele usando um Instagram supostamente da esposa dele para falar com advogados sobre o que estava acontecendo. Isso vazou na imprensa, todo mundo falou sobre isso, mas nada aconteceu. Ele segue ali sendo um delator premiado e essa sendo a principal prova desse processo, o que é muito prejudicial. Para qualquer processo, uma delação premiada não pode ser a principal prova, pessoal, não pode ser. E é uma delação premiada que nem deveria existir. Então é esse o Mauro Cid que também está sendo julgado no dia de hoje. Além deles, temos também Paulo Sérgio Nogueira, que é o ex-ministro da Defesa, e também temos o Braga Neto, que é ex-ministro da Casa Civil e também foi candidato à vice-presidência da República com o Bolsonaro. Outro parênteses sobre Braga Neto que eu acho muito importante de falar. O Braga Neto está preso. Até hoje, você sabe por que ele está preso? Ele está preso porque supostamente ele ligou para o pai do Mauro Cid, do delator premiado, para falar sobre a questão da prova. Ele disse que não ligou, né? Não tem umas provas sólidas de que isso aconteceu. Parece que o contato foi inverso do pai do Mauro Cid com o Braga Neto. Mas independentemente disso, dois os pontos que eu quero trazer. O primeiro que eu já falei, o Braga Neto está preso por supostamente tentar falar com o pai do Mauro Cid. Mas a delação do Mauro Cid segue sendo uma delação que tem valor nesse processo, apesar dele ter falado com outras pessoas sobre o caso. Então por que o Braga Neto está preso? Ou por que a delação ainda vale se não podia obstruir as provas? E o segundo ponto é o seguinte, o Braga Neto, ele tá preso preventivamente para isso, para não obstruir a prova da delação do Mauro Cid, só que já acabou a delação. Já foram colhidas as provas do Mauro Cid. E o Moraes manteve ele preso de uma maneira ilegal, porque prisão preventiva serve para prevenir a pessoa de fazer alguma coisa. No caso do Braga Neto, é a obstrução da prova do Mauro Cid. Mas se a prova já foi colhida, por que ele segue preso? Talvez ele siga preso porque ele vai continuar preso, né? Porque o Alexandre de Moraes já sabe o final aí dessa sentença, já tá decidido há muito tempo e não quer tirar ele da cadeia pra colocar ele de novo. Mas o fato é que se trata de uma prisão ilegal e é importante deixar isso claro. Legal, galera, falamos sobre os crimes, sobre quem está junto com o Bolsonaro, agora vamos falar sobre quem está julgando o Bolsonaro.
como eu falei, está nas mãos do STF, a Suprema Corte, que deveria julgar apenas casos de foro privilegiado, e não está, mas ok, está julgando. Só que não vai ser no plenário, isso significa que não são os 11 ministros que estão julgando no dia de hoje. É a primeira corte. Eu vou também pegar um card do Café com Gazeta para colocar aqui e falar sobre quem é essa primeira turma. Então observem, pessoal, vem alguma semelhança entre todos esses ministros? Todos eles foram indicados por governos petistas, até o Alexandre de Moraes, que foi indicado por Michel Temer, vice da petista Dilma Rousseff. Alexandre de Moraes a gente já sabe como é e quem é, né? Já falamos bastante dele aqui. Só que foquem nos outros ministros que vão julgar, todos indicados por Lula. Gente, isso é algo sério, porque quando a gente fala sobre separação de poderes, né, um princípio ali criado por Montesquieu para equilibrar uma democracia e fazer com que um poder não se sobressaia a outro, é justamente para ter esse equilíbrio. Só que quando a gente tem um executivo ali que teve por muitos anos um governo do PT, e esse executivo ele nomeia os ministros do STF com cargos vitalícios, e um cargo extremamente importante, é o mais alto cargo do judiciário brasileiro. Aí a gente vê que há vínculo. É claro que essas pessoas nomeadas, elas são gratas àqueles que colocaram eles nessa posição. Vamos pegar, por exemplo, o caso do presidente da primeira turma, Cristiano Zanin. Gente, o Cristiano Zanin foi o advogado pessoal do Lula para tirar ele da prisão, para fazer com que a situação do Lava Jato se modificasse e ele conseguisse estar fora da prisão. Ou seja, uma pessoa que tem um vínculo direto com o Lula, o principal opositor do Bolsonaro, é o presidente da primeira turma que vai julgar o Bolsonaro. Assim como todos os outros. Flávio Dino, como eu já falei, ele foi ministro da Segurança Pública e da Justiça no governo Lula, antes de ser ministro do STF. Ele era ministro durante os atos do dia 8 de janeiro, e ele está na primeira turma julgando o Bolsonaro. E nem se fala sobre Alexandre de Moraes, né, que diz que é vítima dessa situação, que tinha planos para matá-lo, e ele segue sendo o juiz. Gente, qualquer primeiro-anista de direito sabe que um juiz não pode ser vítima, que um juiz não pode ser nem parente da vítima, ele sempre tem que pedir suspeição, ele tem que se afastar de processos de que ele tem algum vínculo. E aí o Moraes está falando, eu sou vítima, vocês queriam me matar e eu vou julgar vocês. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Então é essa a primeira turma do STF que vai julgar o Bolsonaro. E só pra gente finalizar o vídeo, que eu vejo muitas pessoas falando uma besteira por aí, não, mas o Bolsonaro já tá em prisão domiciliar porque ele tentou dar golpe de Estado. Não, isso é mentira. O Bolsonaro está em domiciliar, mas não é por conta desse julgamento, não é pela suposta tentativa de golpe de Estado que ele está numa prisão domiciliar. Ele está numa prisão domiciliar porque o seu filho, Eduardo Bolsonaro, foi para os Estados Unidos conversar com as autoridades dos Estados Unidos sobre a situação do Brasil. E aí foi aberto um inquérito, a pedido inclusive do petista Lindbergh Farias, que culminou em colocar domiciliar no Bolsonaro. E por que isso é um problema? É um problema porque o crime que o Eduardo Bolsonaro está sendo acusado, que levou o Jair Bolsonaro a estar na prisão, se chama atentado à soberania. Mas o crime de atentado à soberania, de acordo com a lei, diz que é necessário ter crimes de guerra contra o seu país. E eu não tô sabendo que o Eduardo Bolsonaro pediu pro Trump invadir o Brasil. Ou ele pediu. Então, assim, isso aqui não é sobre Bolsonaro. Eu não sou uma bolsonarista. Isso é sobre o direito, isso é sobre a justiça. Você pode achar um absurdo o Eduardo Bolsonaro ter ido para os Estados Unidos, deixado seu cargo de deputado federal para conversar com o Trump. Tá tudo bem. O que você não pode dizer é que isso é crime, porque crime é algo que está tipificado na lei. E não tem crime na lei que fale sobre um parlamentar ir para os Estados Unidos e conversar com as autoridades dos Estados Unidos sobre algo que acontece no Brasil. Isso não é crime. E Jair Bolsonaro, seu pai, recebe ali uma tornozeleira eletrônica, uma domiciliar, proibição de falar com a imprensa, então a gente vê que a censura não é só sobre o Bolsonaro, é sobre a imprensa, que não pode questioná-lo sobre nada, isso também é algo inédito no Brasil, e ele segue em domiciliar, então, por conta dessa outra situação secundária, o que é muito importante deixar claro. Pessoal, esse é um resumo do resumo desse julgamento, que é o mais importante aí da história recente do Brasil. Eu vou seguir atualizando vocês aqui com os meus cortes, também participação na Gazeta, também com vídeos feitos só pra vocês, só pro pessoal do YouTube. Então, se você quiser saber mais alguma coisa, deixa aqui nos comentários, ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários, deixa seu feedback aqui, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente chegar em mais pessoas, e muito obrigado por estarem comigo nesse vídeo, e nos acompanhem, né, pra gente sempre falar sobre a política do Brasil através da ótica da verdade, porque a gente sabe que isso está em falta no Brasil.